Oi, turma! Vamos lá dar nossa continuidade à disciplina de Sociologia da Educação 2. Iniciamos no vídeo anterior falando sobre o surgimento da sociologia, sua importância para o curso de pedagogia, sua importância para o entendimento da educação dentro de uma sociedade. Compreendemos que a educação ela está com objetivos implícitos dentro da sociedade em um determinado tempo histórico, por diversos fatores, como política, entre outros, e a sociologia, a formação da sociedade, ela tem esses objetivos implícitos e interfere diretamente nos objetivos da educação. Daremos continuidade estudando o tripé da sociologia, assim considerado. Vamos iniciar com o autor Émile Durkheim. A sociologia de Émile Durkheim e sua concepção de educação. Durkheim e o pensamento sociológico, fundador da primeira escola francesa de sociologia. Nós vimos que os pensamentos sociais eles surgiram ali no século XIX, com Augusto Comte, a qual ele defendeu uma ciência a qual estudasse os fenômenos sociais, com teorias vinculadas às ciências naturais, mas que refletisse a forma de viver das pessoas e de que maneira os fatores sociais interferiam nesta vivência em sociedade. Porém, a sociologia, os estudos sociológicos, ainda estava vinculada à disciplina de filosofia. Então, Émile Durkheim ele defende os métodos dos estudos sociais e defende que a sociologia ela deve ter uma autonomia com seus métodos específicos. E ali ele torna a sociologia em sua defesa, através da defesa de Émile Durkheim, ele torna a sociologia uma disciplina autônoma, que chama lá na universidade, criou uma cátedra, né? Criou uma nova disciplina. Então, ele se esforçou para emancipar a sociologia, constituindo como disciplina rigorosamente científica. Definiu com clareza o objeto da sociologia. Para ele, os estudos sociológicos estavam para a compreensão dos fatos sociais. Não é os fatos dos órgãos, não, é os acontecimentos que estão na nossa sociedade. Então, os fatos sociais, ele é marcado pela objetividade e neutralidade. A explicação científica exige que o pesquisador estabeleça e mantenha certa distância e neutralidade em relação aos fatos, procurando preservar a objetividade de sua análise, para não distorcer a realidade de acordo com seus desejos e interesses particulares. A neutralidade e objetividade dos estudos científicos defendidos pelo positivismo. Ele reforça as discussões do positivismo, a qual os fatos sociais, os hábitos, o modo de se relacionar, os costumes, o acesso à escola, as teorias que são defendidas na escola, os hábitos entre as pessoas em uma determinada comunidade. Então, esses acontecimentos eles devem ser observados de forma neutra, sem os seus conceitos anteriores, os seus conceitos individuais, mas de uma forma objetiva, técnica, metodológica, deve ser estudado para compreender esses fatos sociais em uma determinada sociedade e compreender, segundo Durkheim, os acontecimentos a qual o sujeito ele deve se adequar àquela sociedade. Então, os fatos sociais é experimentado pelo indivíduo como uma realidade independente e pré-existente. Independente, é independente da vontade do indivíduo. Os fatos sociais acontecem independente da minha vontade, independente do meu interesse para aquele determinado assunto. Ele estará lá acontecendo, então ele é independente. E pré-existente ao indivíduo, ele existe até mesmo antes do nascimento do indivíduo. Os fatos sociais já estão lá, postos na sociedade. 3 características básicas dos fatos sociais. A coercitividade. Há uma coerção social, ou seja, a força que os fatos exercem sobre os indivíduos, levando-os a conformarem-se com as regras da sociedade em que vivem, independentemente da sua vontade ou escolha.
a coercitividade, que ele traz uma coerção, ele traz uma unidade para a sociedade, uma característica que tornam aquela sociedade idêntica, pelo aquele fato, os indivíduos tornam-se idênticos, então dá uma coercitividade pela sua cultura, pelos seus hábitos, religião. Então os fatos sociais eles estão presentes em uma determinada sociedade, trazendo a unidade, trazendo aquela compreensão unificada de pontos de vista e de práticas sociais. Outra característica é a exterioridade, exterior ao indivíduo, ou seja, ao nascer já encontramos as regras sociais, costumes e leis que somos coagidos a aceitar por meio de mecanismos de coerção, como a educação. Então, é exterior, os fatos sociais, ele estar fora do indivíduo, como a sua maneira de falar, a sua maneira de alimentar-se, vestir, profissão, aquela determinada profissão, como ela é exercida dentro de uma sociedade, como o professor ele deve portar-se diante de uma sociedade. Esse fator social ele é exterior ao próprio indivíduo, ele já está determinado, ele não cabe ao indivíduo ao aprender uma nova habilidade, ele não cabe a questionar a forma de exercê-lo, mas sim conhecer, observar, analisar, para melhor poder adequar-se à sociedade e melhor exercer a sua função social dentro daquela sociedade. Então, o fato social, nós já vimos que há uma coerção, é coercitividade a sua característica, pois traz uma unidade naquela sociedade. E é exterior ao indivíduo, ele está posto fora da sua consciência, a qual ele deve sim conhecer para adequar-se àquela realidade. Outra característica é a generalidade. É social todo fato que é geral, que acontece, ou seja, se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles, que ocorre em distintas sociedades em um determinado momento ou ao longo do tempo. Nós temos como os fatos sociais os acontecimentos políticos, históricos, econômicos, cultura, religião, os hábitos familiares, comunitários, porque eles estão presentes em diversas sociedades. Ele pode variar algumas características, mas estará presente em diversas sociedades. Inclusive, Durkheim ele estuda o suicídio como um fato social, a partir de uma visão que ele está presente em todas as sociedades. E ele vai distinguir os tipos de suicídio e o que leva as pessoas a esta prática social. Então, podemos até fazer uma reflexão inicialmente nessa disciplina. Eu até pedi lá para vocês fazerem um texto reflexivo sobre os impactos sociais a qual esta pandemia está trazendo para a nossa sociedade. Podemos considerar que este é um fato social que está acontecendo? Sim, uma pandemia em pleno século XXI, a qual, em plena altas tecnologias, a robótica em alta, a aeronáutica, a medicina, a educação através das suas tecnologias, nós estamos em um ápice da nossa sociedade. E aí um acontecimento que podemos considerar um fato social, segundo Durkheim, tendo em vista que ele é coercitivo, ele traz de uma forma a qual nossas práticas sociais devem ser unificadas, a fim de garantir a sobrevivência do indivíduo e do coletivo. Ele é exterior porque ele está para fora da vontade do indivíduo. Ele não é o indivíduo que determina a sua existência, mas sim estar lá. E há a característica da generalidade, está acontecendo em diversas sociedades ao mesmo tempo. Então, é um fato social a ser estudado, né? As práticas sociais a qual estão sendo impostas aí na nossa sociedade, como os indivíduos têm se adequado, quais são as características que têm nos tornado unificados quanto sociedade e quais as características que também têm nos diferenciado quanto indivíduos, como as pessoas estão se saindo nesse processo de socialização,
né? Esse processo de se sentir parte de uma sociedade, a partir do momento que eu estou defendendo a minha vida, estou defendendo a vida do outro. Será que eu estou sendo responsável realmente por isso? Então, é um fato social presente neste dado momento ao qual nós estamos estudando esta disciplina. Então, fatos sociais. Portanto, para Durkheim, o indivíduo é o resultado de forças sociais e, para compreendê-los, é necessário analisá-los dentro do contexto social no qual vivem. Escreve que os principais fenômenos sociais, como religião, moral, direito, a economia, a educação, são, na verdade, sistemas de valores. E aí, Durkheim, a sociedade e a divisão do trabalho. Ele utiliza uma analogia para explicar a sociedade. A sociedade é como um organismo vivo que possui órgãos e este, por sua vez, preenche funções, por isso leva o nome de funcionalismo. Ou seja, precisam de perfeita harmonia. Para Durkheim, ele traz a reflexão da divisão social do trabalho, a qual o indivíduo ele tem uma função a exercer dentro daquela sociedade. Esta função a qual ele estará desempenhando da determinada sociedade traz também o seu status quo, o modo a qual ele deve comportar-se, a qual ele deve representar-se diante daquela sociedade. Então, ele traz as reflexões da divisão do trabalho. A partir da divisão do trabalho, o sujeito ele se sente parte daquela sociedade. Quando ele não se sente parte naquela sociedade, a partir de uma divisão do trabalho, ele traz as reflexões da anomia, que é conhecido, que está inclusive nos seus estudos sobre o suicídio, a qual ele diz que o sujeito, a partir do momento que ele não se sente parte dentro desse processo da divisão do trabalho, ele se sente inútil e se sente fora daquele contexto social a qual ele está inserido e já não vê mais sentido de vida. Então, todo o sujeito ele há uma função dentro daquela sociedade. A partir da sua individualidade, ele está para servir a coletividade. Então, reforçando aqui, ele leva o nome de funcionalismo, ou seja, a sociedade precisa de uma perfeita harmonia a partir do exercício da função do sujeito naquela sociedade. Ele traz aqui uma morfologia social. Acreditava numa evolução geral das espécies sociais a partir da horda, a forma social mais simples, que com outras combinações originam-se outras espécies sociais. Neste processo, a sociedade evolui da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, como motor de transformação de toda e qualquer sociedade. Ele considerava aquelas sociedades pré-capitalistas como uma solidariedade mecânica e aquelas sociedades pós-capitalismo marcado pela solidariedade orgânica. Ele diz que para tornarmos na sociedade, nós precisamos sentirmos parte dessa sociedade, precisamos contribuir para o desenvolvimento nesta sociedade e precisamos ter o sentimento da coletividade, que eu estou fazendo parte de uma coletividade, através da educação, do trabalho, dos costumes, da família, da religião. Então ele chama essa liga, vamos chamar de liga, que une, que torna o indivíduo parte da sociedade. A partir do momento que ele desliga, né, ele deixa de fazer parte daquela sociedade, deixa de se sentir fazer parte, e aí gera os seus problemas, os seus conflitos sociais. Mas a partir do momento que aquela sociedade ela está ligada, interligada, ele chama de solidariedade. É o que chama aí solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Vamos ver as características da diferença dessas solidariedades. A solidariedade mecânica está marcada nas sociedades tradicionais, e aí também uma sociedade torna-se autônoma, a ausência da divisão social do trabalho, que fecha a sociedade e promove uma ajuda mútua entre as pessoas. Também há uma forma de direito mais primitiva, que considera o ato social indesejado como crime contra
toda a sociedade e que deve ser exemplarmente punido por meio do suplício público e do castigo físico. Indivíduos com funções simples é exemplo de uma engrenagem. Ele considera as sociedades tradicionais, os clãs, as tribos, a qual o sujeito, as funções do trabalho, a função social do trabalhador dentro desta sociedade, ela está de forma, digamos, vou usar aqui o termo comumente usado por nós na educação, ele é interdisciplinar, o próprio sujeito ele é interdisciplinar, porque ele desenvolve vários papéis ao mesmo tempo. Dentro daquela família, os seus hábitos estão voltados para a sua sobrevivência através de práticas, desde a questão da agricultura, do artesanato, do desenvolvimento de armas para a própria defesa do indivíduo. Então, a sociedade ela desenvolve-se de forma fechada para atender os objetivos internos da família, da comunidade e aquela determinada sociedade. Então, os sujeitos, as suas práticas sociais, as suas práticas de trabalho, elas estão ali para seu próprio desenvolvimento. Porém, traz um grande sentimento de coletividade, um grande sentimento de valores morais, a qual eles defendem a todos como se estivesse defendendo a si mesmo, pelo aquele sentimento de pertença, aquela solidariedade ainda está engrenada, vinculada um ao outro. E aí, a solidariedade orgânica é marcada aí nas sociedades modernas, sociedades contemporâneas. A divisão do trabalho social do trabalho e as desigualdades sociais, ela começa a ser uma grande característica aí nessas sociedades da solidariedade orgânica. Fecha os grupos em seus interiores e promove a solidariedade apenas entre os grupos fechados, que enxergam a irmandade entre aquele grupo, apenas entre si e não com os outros. Como ele faz uma analogia como um organismo vivo, né? Aí orgânica, a qual o corpo, um organismo vivo, vamos considerando aqui o nosso corpo, nós temos vários órgãos, cada órgão ele desempenha uma função específica e aquele deixando de funcionar prejudica o desenvolvimento de todo o demais. No caso aqui falando do corpo humano, um órgão parando de funcionar prejudica todo o nosso corpo e traz aí as enfermidades, e até levando à morte. Então, eu devo preocupar com aquele órgão, considerando que ele vai prejudicar o todo. Então, esses órgãos, né, são distintos para funcionar, assim são as sociedades sob a influência do capitalismo. Nós podemos perceber o trabalho dentro dessa solidariedade orgânica marcada aí pela industrialização. A divisão do trabalho, onde cada pessoa ela fica específica para um determinado ponto. Um para botar o parafuso, o outro para fechar a embalagem. Cada funcionário, cada colaborador, ele estará ali para determinada função específica. Assim é o indivíduo dentro de uma solidariedade orgânica, a qual ele considera, né, aqui nós, as sociedades modernas e contemporâneas. Cada indivíduo, dentro do seu funcionalismo, ele tem uma função específica. E essa função específica, ela está dentro de um contexto, deixando de exercer a sua função, ele vai prejudicar como um todo. Podemos até pensar aqui na nossa sociedade, se por um acaso viesse um extraterrestre, levasse todo o resto do mundo e ficasse só você em casa. Então, como seria isso, hein? Qual a sua dependência que você tem com as demais pessoas dentro da sua casa e levando até para um contexto da sociedade, a pessoa que faz a nossa manutenção da água, da energia, do transporte público, da gasolina, nosso local de trabalho. Então, nós, segundo Durkheim, nós estamos numa solidariedade orgânica, a qual nós dependemos um do outro. E comparando a solidariedade mecânica, as famílias elas estavam para a própria sobrevivência. O indivíduo ele tinha dentro dos seus hábitos todos os práticas necessárias para a sua sobrevivência. E essa solidariedade aí
lembrando que é a nossa unificação quanto sociedade, né? Aquilo que nos torna um, que traz a liga à sociedade. E isso está dentro de uma consciência individual para uma consciência coletiva. Reforçando aí com esse quadro os tipos de solidariedade, comparando mecânica com orgânica. A mecânica, sociedade simples; orgânica, sociedade complexas. Na mecânica, as funções sociais dos indivíduos são semelhantes. Na orgânica, as funções sociais dos indivíduos são especializadas e interdependentes. Na sociedade mecânica, não há significativa divisão social do trabalho. A orgânica, divisão social do trabalho é bastante complexa. Mecânica, predomínio de mecanismos de coerção imediata, violenta e punitiva. A orgânica, o predomínio de mecanismos de coerção formais exercido de forma mediada. Mecânica, predomínio do direito punitivo; na orgânica, predomínio do direito restitutivo. Nós podemos observar aqui no predomínio do direito restitutivo, né, a qual o sujeito ele pode ser restituído à sociedade desde que ele passe por um processo de ressignificação e ele possa estar ali voltando para a sociedade. Sociedades mecânicas, solidariedade mecânica; sociedades economicamente simples; solidariedade orgânica; sociedades economicamente complexas. E aí a sociedade na cabeça de cada um. Essa reflexão, inclusive, está lá no livro a qual vocês estão aí lendo, né? As representações podem ser individuais, que são pessoais, ou coletivas, compartilhadas. Então, consciências individuais, o que seria isso? O conceito de consciência particular estaria ligado às crenças e aos sentimentos pessoais, que nos tornam indivíduos únicos, nos possibilitando termos personalidade própria. Dentro da nossa consciência individual, é a leitura a qual nós fazemos do mundo, nos tornando um indivíduo com características, com personalidades próprias. Mas nós precisamos das consciências coletivas, a qual é a que dá aquela liga na sociedade, né? Aquele vínculo, aqueles tipos de solidariedade, nossa solidariedade quanto sociedade, o sentimento de pertencimento a uma sociedade, ele está afetado pela nossa consciência coletiva, que diz no texto do slide. Já o conceito de consciência coletiva seria o conjunto de crenças e sentimentos comuns aos membros de uma sociedade. A consciência adquirimos por meio do processo de socialização. Esse processo de socialização, ele está marcado pela convivência familiar, a convivência comunitária e a escola. A escola dentro de uma sociedade, segundo Durkheim, ela está para preparar o indivíduo para viver naquela determinada sociedade. Então, este é o processo de socialização. E aí o indivíduo, ele adquire a sua característica individual a partir das influências das consciências coletivas. Inclusive, as profissões, elas são marcadas por essas consciências coletivas. Vou já reforçar isso. A consciência coletiva é marcada pela conformidade de maior parte dos membros da sociedade, a qual defende como verdadeira, correta, bonito, bela, determinada ação. Então, as representações coletivas são percebidas no coletivo. Esta consciência obriga a comportar-se conforme o desejo que a sociedade exprime. A sociedade existe, o desejo da sociedade não existe, quer dizer, não existe o seu próprio desejo, ele está ali para cumprir o desejo da sociedade. Exemplo, profissionalmente. Uma educação de um professor, para tornar-se um professor em uma sociedade a qual é defendida por Emile Durkheim, o professor ele não entra na faculdade apenas para aprender leis, estruturas de aprendizagem, métodos, conhecimento de filosofia, sociologia, psicologia. Ele entra na universidade para preparar-se, para exercer a sua função em uma determinada sociedade. Função essa
carregada de intencionalidade e ele deve preparar-se não apenas com conceitos técnicos, mas também sociais, a qual a função social que ele estará a desempenhar. Então, isso vai desde o conhecimento técnico, teórico, a hábitos que podem estar acontecendo por um professor. Segundo, conforme essa teoria dele, vem aquelas questões de julgamentos, de valores, ao observarmos práticas sociais de um médico, de um professor, de um engenheiro, aquelas práticas sociais de hábitos, costumes, cultura dentro de uma sociedade a qual as pessoas esperam em ver naquele determinado profissional. Então, ele deve comportar-se conforme o desejo da sociedade. E isso traz a sua consciência coletiva, que vai formar e moldar a sua consciência individual. A educação, na concepção de Emile Durkheim, para ele, educação é, leiam aí comigo, repete aí comigo, socialização. Vai lá, repete aí comigo. Educação é socialização. Então, a educação dentro de uma sociedade, segundo Durkheim, ela está para preparar o sujeito para exercer a sua função social dentro daquela sociedade. Podem até acontecer pequenas transformações, mudanças individuais, de hábitos, de valores, mas nada que venha lhe tirar de dentro daquele contexto social. Então, aquele médico que ele estará ali para ser médico, ele deve comportar-se, adquirir hábitos, culturas, valores para ser um médico naquela determinada sociedade. Então, não é apenas adquirir conhecimento, mas também práticas sociais. Educação é socialização. A educação é uma de suas maiores preocupações, pois ele enxerga os professores e os alunos como os principais personagens do processo. Segundo ele, é por meio da educação que a geração mais jovem aprende a socializar-se com a geração de adultos, conhecendo tanto as leis naturais quanto sobre as leis da sociedade, o que nós estamos chamando aqui de práticas sociais. Podendo se sentirem integrados e com objetivos comuns, pesquisando e praticando o que une a sociedade. Então, a educação ela está para práticas sociais que tornem a sociedade unificada, coesa, né? Que tenha os seus princípios, que mantenham a ordem e o progresso em uma determinada sociedade. Ordem do ponto de vista coeso, unificado, progresso, que o conhecimento ele gera sempre um aprofundamento e busca de novos conhecimentos. Assim, para Durkheim, a educação é essencialmente o processo pelo qual aprendemos a ser membro de uma sociedade, aprendemos a ser cidadãos dentro daquela sociedade. Para o sociólogo, a educação adequada é a educação própria ao meio moral. E cada um compartilha nas sociedades complexas. Existem muitos meios morais, conforme a divisão em classes, em castas, em grupos, em profissões, etc. Assim, não existe uma única educação, né, para que todos aprendam a ser membros da sociedade. Você aprende a ser um membro da sua classe, de seu grupo, de sua caixa, de sua profissão. Enfim, há um meio moral, valor, a intencionalidade daquela sociedade, daquele grupo a qual aquele indivíduo faz parte. Como eu já reforcei, ele não está para conhecer apenas leis, mas também leis naturais, mas também as leis sociais, que é o que nós chamamos de práticas sociais, para que ele viva de forma coesa dentro daquela sociedade. A educação, ela está para preparar o sujeito para ser inserido dentro de uma sociedade e trazer reflexões necessárias, a escola, né? Trazer reflexões necessárias para que ele se veja como um membro daquela sociedade. Não para ele trazer um caos para a sociedade, mas para que ele se sinta membro naquela sociedade, ele se sinta que faz parte dela. Certo? Então, reforçando aí a educação conforme Emile Durkheim. Ele foi o fundador da disciplina Sociologia em uma universidade. Ele continua defendendo a sociologia a partir de leis naturais, considerando como um organismo vivo. Considera que
trazendo a neutralidade da ciência, ainda considera isso. Considera as sociedades pré-capitalistas, pós-capitalistas, pré-capitalistas, solidariedade mecânica, pós-capitalismo, solidariedade orgânica. Aqueles comportamentos a partir das consciências coletivas que tornam o indivíduo parte daquela sociedade. Isso a partir de um conceito de funcionalismo dentro de uma coletividade. Aquele indivíduo, ele faz parte e ele tem a sua função determinada, tá certo? Então, após esse vídeo, você pode assistir novamente, se for necessário, e temos aí o link com questões de concurso, olha aí que bom, para reforçar esses conhecimentos, e que nós devemos aprofundar com leituras, o livro a qual eu indiquei. E aí essas questões vocês podem estar aí também interagindo pelo sistema a qual nós estamos usando. Vocês podem interagir com algumas perguntas, algumas dúvidas que acharem necessárias, tá certo? Então estamos aí à disposição, estamos encerrando mais uma aula a qual nós vimos Sociologia da Educação 2 com o autor Émile Durkheim.